Eu sempre estou fazendo esse anúncio no começo dos vídeos, né? Eu não vou perder esse bordão meu, não. Mas essa aula está sendo gravada para os alunos de trabalho interdisciplinar da PUC do segundo semestre de 2020. E se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente ele não vai fazer sentido para você, né? Se você está fora dessa matéria, ou se você está vendo isso em outra época, talvez não faça sentido nenhum, mas se fizer, me avisa aí, porque ia ser bem doido saber que fez algum sentido. É, a gente está na semana de entrega de trabalho, entrega do pitch. Então, dia 12 é a entrega do pitch. Essa é, inacreditavelmente, a última chance que vocês têm para me mostrar o pitch e eu falar alguma coisa sobre eles. Então, se alguém, né, a Maria já colocou aqui, a Maria Vitória já colocou aqui na pasta Temp, é, o pitch dela que a gente vai ver daqui a pouco. Mas se alguém aí ainda quiser que eu veja o pitch antes da entrega, é, se alguém quiser mostrar antes da entrega, pode subir aqui. É obrigatório, Isadora? Não, não é obrigatório mostrar o pitch antes da entrega, não. É obrigatório entregar, né? Ou seja, se é necessário que vocês entreguem, porque a entrega vale ponto. Mas antes disso, não. E esse primeiro trabalho, ele não é feito para gerar dificuldade, ou seja, ele não é um trabalho para tirar ponto, ele não é um trabalho feito para ter aspecto punitivo, nada do tipo. Esse é um trabalho classificatório, né? Ou seja, quem tem ideia de jogo, quem está fazendo, quais são, sabe? Ele tem mais intuito de responder minhas perguntas sobre vocês do que sobre quais pontos eu estou dando, tá? Dito isso, é bom lembrar que não é só entregar que eu vou dar total ou algo do tipo, porque eu vou ler o texto, ele tem que fazer sentido, né? Ou seja, o pitch tem que ser coerente, tá? Ele tem que estar preenchido, completo. Ele tem que estar bem preenchido, ou seja, se o texto não fizer sentido por causa de erro de pontuação, alguma coisa assim, ou seja, se o texto estiver confuso e eu não entender ele, provavelmente eu vou, né, ter que fazer algum tipo de menção a isso. E essas menções são feitas quando você tira um ponto, né? Ou seja, se eu não entendi alguma coisa, eu tiro um ou outro ponto. De novo, não é para tirar muito ponto, não é para reprovar ninguém, mas é só para que as pessoas saibam que tem algo estranho ainda. Ou seja, se você perdeu algum ponto na entrega do pitch, algo está estranho, algo não está tipo, funcionando ainda, ou alguma coisa está conflitando, ou seja, às vezes uma regra de jogo conflita com a história, ou seja, eu percebi algo que não está coerente no jogo, tá? Então é isso basicamente o que vai tirar ponto. Então não está coerente com o que a gente está propondo no semestre, né? E aqui, ó, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero revisar um pouco essas regras de entrega para que vocês não percam essas revisões, não seja em coisa besta, tá? Então aqui, ó, lembra que na minha pasta de material didático, vocês lembram que eu tenho essa pasta de material didático? Eu mando para vocês o link toda semana. Eu vou mandar de novo, né? Para vocês aí. Eu espero que vocês tenham salvado esses links, né? Tá? Mas nessa pasta de material didático vai ter o texto de avaliações, tá? O texto de avaliações. No texto de avaliação tem as informações sobre a entrega do pitch, inclusive a pasta, o endereço da pasta de entrega. Foi a pergunta que a Isadora fez agora aqui pra gente. Onde é para publicar o pitch? É nessa pasta aqui, ó, tá? Aqui, ó, tem algumas coisas que eu quero lembrar para vocês sobre a entrega final. De novo, essas coisas eu não quero que vocês errem, porque isso aqui é besteira errar, tá? Mas vamos lá. O pitch tem que ser entregue no formato PDF, tá? Então esse é o formato de entrega. Eu não vou aceitar outros formatos, porque isso vai atrapalhar meu processo de leitura e avaliação. Né? Ou seja, se eu estou com uma série de softwares abertos e fazendo o processo de anotação em um sistema e eu tenho que trocar para outro sistema porque você mudou o formato de arquivo, ou então se cada pessoa resolve entregar no formato de arquivo diferente, aí eu entrego em ODF, o outro entrega em PPT, o outro em PDF, o outro entrega tipo uma caixa de papelão. Ou seja, isso dificulta a avaliação. Então o formato tem que ser um só, tá? Então o formato de entrega é PDF. Não esquece.
tá? Manda por carta, nem a pau. Não vão ser aceitos os formatos. A entrega tem que ser nomeada nesse padrão aqui, ó. Na hora que você for entregar, tem que ser seu nome, sobrenome e matrícula. Não é para pôr o nome do jogo, não é para colocar 1 milhão de informações, eu quero só seu nome e sua matrícula. O nome do jogo está dentro do pitch. E eu preciso localizar o arquivo e pontuar o arquivo. Então, toda vez que algum aluno questionar, mas eu entreguei o trabalho, você não lançou nota, ou então, tipo, a minha nota está errada, alguma coisa assim, eu preciso rastrear esse arquivo e eu vou rastrear pelo nome da pessoa que está reclamando. Eu não vou rastrear pelo nome do jogo, porque você pode mudar o nome do jogo. A gente tem falado isso, tá, assim, em toda aula. Você pode mudar o nome do jogo. Então, o nome do jogo é temporário. Então, não adianta você colocar o nome do jogo no PDF. Agora, o pitch vai estar numa pasta exclusiva de pitch com seu nome. Então, por favor, mantenha esse padrão aqui, ó. E é nessa ordem, tá? Primeiro seu nome, depois sua matrícula, tá? É importante ter a matrícula porque acontece às vezes de ter nome repetido. Às vezes tem dois Pedro Assis na turma. Já aconteceu de ter duas pessoas com o mesmo nome e sobrenome na turma. Isso já aconteceu em uma das minhas turmas. Super estranho, mas aconteceu. Então a matrícula era como a gente tinha certeza de que eu te localizo no sistema se seu nome falhar, tá? Então, por exemplo, você não precisa colocar... Se você tem o nome do Dom Pedro I, que são 18 nomes, não precisa colocar o nome completo, Dom Pedro I de Alcântara e tal, né? Por exemplo, se o Paulo Henrique que está aqui, né? Paulo Henrique de Oliveira Pires, se ele colocar Paulo Oliveira e o número de matrícula, eu já localizo. Ou seja, eu já tenho o número de matrícula, eu já localizo. Eu vou nos Paulos e qual que é o Paulo daquele número, tá? Então, você não precisa colocar também, se você tem 10 sobrenomes, né? Você não precisa colocar todos os sobrenomes, não. Mas, né? O nome e sobrenome, pelo menos, tá? A ordem do meu template tem que ser respeitada, porque eu vou ler de acordo com o meu template. Então, por exemplo, o meu template... Se eu abro meu template aqui, ó, eu tenho sinopse como jogar diferenciais. Essa é a ordem, certo? Então, se você respeita essa ordem, facilita. É ideal que, né, aqui seja também ângulo de câmera, HUD, né, e história, né? Seria tipo essa ordem, né, se eu fosse seguir aqui, né? Aqui, ó, aqui é player, inimigo, boss, fase 1, fase 2, fase 3. Sabe? Tipo, é na ordem, tá? Se você trocar essa ordem, você atrapalha a avaliação. Eu vou achar que eu tô vendo a nave do player e eu tô vendo outra nave, tá? Então, tem que respeitar essa ordem aqui também, tá? Então, e aqui, ó, só para lembrar, ó, a entrega apenas não garante os pontos, são 10 pontos esse trabalho, tá? A entrega apenas não garante os pontos. É importante pra caramba pra mim que o pitch funcione, ou seja, que eu leia o pitch, eu entenda tudo e que ele gere interesse também, né? Que não seja um preenchimento genérico, né? Ou seja, que é tipo assim, um shooter, tem a nave, tem o tiro e morreu o inimigo. Né? Ou seja, que você elabore um pouco mais o texto dentro do que a gente tem trabalhado nas últimas semanas, tá? Falando nisso, igual eu falei, hoje é a última aula aqui em que eu posso ver esses pitches, então se algum de vocês tem interesse em subir o pitch, é aqui. De novo, não é obrigatório, mas é bom lembrar que eu não sou fã de surpresa não, tá, gente? Vocês talvez não entendam isso, mas eu estou trabalhando com vocês no jogo. Se eu nunca vi a ideia do jogo e eu só vejo no pitch, significa que você pode estar trabalhando há 1 mês e meio num jogo que tem problemas de desenvolvimento. Então, eu não sou o maior fã de surpresa, não. Aliás, pro pitch eu não obrigo ninguém, mas para a build do jogo é fundamental que eu veja antes, tá? Na hora que eu estiver fazendo as sessões de jogar os jogos, na hora que eu estiver fazendo o processo de jogar as builds, é fundamental que eu veja essa build antes de você entregar. Porque você vai ficar ciente dos critérios e vai ficar ciente de como eu estou vendo os critérios no seu jogo antes da entrega. Porque depois fica complicado. Você já entregou o jogo, eu já tive que lançar a nota, eu tenho
um prazo de tempo para lançar a nota, eu não posso ficar tipo, eternamente lançando, e mesmo os prazos de revisão de nota eles são curtos. Então, quanto mais chance você me dá de ver o trabalho antes da entrega, melhor. É quando a gente faz a correção, tá? É quando a gente faz a correção. A correção não é feita após o lançamento da nota, é feita antes, né? É dessa forma que fica mais justo também, né? Porque se eu lancei a nota, o que que você tem para corrigir? Você vai falar que se dane esse pitch, eu não vou arrumar nada, não. Né? Você não vai ter esse mesmo interesse, tá? Então, só lembrando, antes de eu avançar para a leitura dos pitches que estão ali, na pasta de material didático, tem os critérios, leiam esse TXT, tem todas as entregas de trabalho aqui, tá? Com os critérios. E o endereço da pasta tá aqui, tá? Pode baixar esse TXT para você. Se eu atualizar ele, vocês vão saber porque eu vou informar para vocês. E fica atento nessa pastinha aqui, porque quando tiver algum material didático eu vou subir aqui mesmo, tá? A pasta de entrega não é a mesma pasta que a gente usa para o temp, então a gente vai ter uma pasta exclusiva para essa entrega aqui, né? Ou seja, eu tenho uma pasta onde eu vou receber esses pitches finais para avaliar. Lembrando que o formato é PDF, então aqui, ó, 4 aqui já rodaram, ó, 4 aqui já perderam ponto, ó. Mentira, viu? 3, né? A Isadora entregou no formato correto, né? Mentira, não entregou no formato correto, não, ó. Olha só que interessante. Ela não entregou no formato correto, porque, se eu não me engano, o formato completo é underline. Ela colocou ponto. Então aqui, ó, tá separado por ponto, é para ser separado por underline. Então tá errado também. Então, pois é. Vocês estão entendendo que, tipo, a entrega apenas não garante os pontos? E que eu quero que vocês prestem atenção no formato de entrega? Então, formato correto, nome correto, conteúdo correto. Tá? Então essas entregas aqui simplesmente não valeram, tá? Pode fazer, pode arrumar e pegar de novo, de acordo com os critérios. Eu falo isso, gente. Cara, todo semestre, relaxa, todo semestre é assim. É, esses erros bobos é os que pegam, sabe? A galera, tipo, por distração, tá? E são esses que vão fazer você perder dinheiro no mercado. São os erros besta que fazem você perder dinheiro no mercado. É aquele negócio assim, nossa, eu tô tendo que refazer por causa de uma bobagem. Então, é bom criar esse hábito de atenção mesmo, tá? E, de novo, eu sei que ninguém é perfeito. Vocês podem ver que meu próprio TXT aqui, ó, tá com erro de digitação, ó. Então, eu sei que ninguém é perfeito. De novo, não tem aspecto punitivo, tem aspecto qualificatório. Ah, melhorou demais minha vida, olha só. Já tá bem, melhora a minha vida. Ó, 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 ó. Agora sim vocês estão entendendo. Tá? Aqui, ó, é avaliação, tá? Então aqui não tem chororô, não. Aqui é onde eu posso ler, revisar e alterar, tá? E, e aqui, ó, lembra, se você tá esperando eu fazer uma revisão visual aqui do seu pitch, é melhor esperar a revisão antes de colocar lá, porque vai que eu falo para mudar tudo, né? Então é bom vocês ficarem atentos aqui. Se você nunca mostrou o trabalho para mim, se você está aí online comigo aqui ao vivo, nunca mostrou o trabalho e nem vai mostrar, pelo menos tenta assistir minha revisão de pitch para ver que tipo de coisa que me incomoda. Quem que é o patrão, entendeu? Como é que... Eu vou contar essa história também, porque essa é a coisa da aula teórica. Eu já trabalhei para uma empresa onde o meu chefe ele era bem religioso, assim, bem religioso. Então, obviamente que todas as propostas de trabalho que eu apresentava para ele, eu tinha que bater com a fé dele. E isso é uma coisa que, de novo, ela tem que ser óbvia, entendeu? Se você está trabalhando com alguém, você tem que estar ciente se você está satisfazendo o gosto, se você está indo contra. Então é uma questão de saber, né? Não é questão que você é obrigado a fazer as coisas no meu gosto. Mas você tem que saber, tipo assim, que tipo de coisa eu reclamo, para falar, não, isso aqui eu sei que ele não gosta, mas eu ainda assim quero. E então tá tudo bem para mim. Então é só para ter uma consciência do externo, entendeu? Consciência do mundo ao redor, tá?
Pois é tipo isso, Otávio. Tipo isso aí que você falou, tá? Então aqui, ó, eu vou abrir esses 4 pitches aqui, tá? Eu vou começar de baixo para cima aqui, ó, pelo Space Adventure do Matheus. E, de novo, essa é a última revisão de pitches que eu vou fazer, tá? A gente vai aqui até 2h20. Ó, Space Adventure é jogo de estilo shooter. Dominique é um piloto jovem que tem como missão salvar as cidades das galáxias de Ascun. Pois é, aqui ó, você pode melhorar isso aqui falando você joga como Dominique. Tá? Você pode falar assim, você joga como Dominique, um piloto jovem que tem como missão salvar as cidades da galáxia de Ascun. Tá? Do jeito que está escrito aqui, pode ser o vilão também. Tá? Utilizando da DC 1970, sua nave de combate, eles aventuras tentando destruir robôs que tentam. Aqui, ó. Aqui está repetido a informação, ela está redundante. Então, de repente, você pode juntar. Dominique, você joga com o Dominique, um piloto, joga tem a missão de salvar as cidades da galáxia. De repente, você pode assim, um piloto jovem em sua nave de combate DC-190 com a missão de salvar a cidade de Ascun. Então, se bobear, você faz isso numa frase só, num punchline só. Para não ter essa repetição tão recente, né? Tipo, meio que eu já sei que ele está salvando a cidade, que né, os inimigos provavelmente eles estão né, atacando a cidade. Ia ser meio estranho se os inimigos estivessem atacando outra cidade ou outra galáxia ou fazendo outra coisa, né? Imagina se os robôs estão tentando fazer um projeto de paisagismo na cidade de Belo Horizonte. Não faria sentido. Então essa informação ela pode ser mais sucinta. E aí você ganha um espacinho, você pode redimensionar a caixa para o texto não ficar comidinho aqui, ó. Aí você ganha um espaço para arrumar o texto aqui de baixo, tá? Então você pode fazer essa alteração aqui. O jogador deve eliminar todos os robôs que tentam invadir as cidades da galáxia de Ascun. Para isso ele deverá utilizar. Ó, isso aqui, ó, quando vocês escrevem, eu faço essa revisão, mas é só porque do jeito que você escreve isso aqui é regra. Então, isso aqui me diz que para passar de fase, eu tenho que matar todos os inimigos, tá? Então, isso é o que uma frase dessa diz no como jogar, tá? Se você fala que eu tenho que eliminar todos os robôs, então minha condição de vitória para avançar é limpar a fase, tá? Se for isso mesmo, tá certo. Mas se não for isso, não precisa. Você tem que matar uma certa quantidade, mas não precisa ser todos, né? Então você pode falar que você tem que enfraquecer as forças ou destruir tipo, a maioria dos robôs ou algo assim. Tá? Para isso você usa o WSD para movimentar a sua nave e o botão do mouse esquerdo para tirar. A mira é definida com o posicionamento da nave. Tá? Aqui, ó, na hora que você estiver programando, testa se o mouse não interfere na mira. Se o mouse não interfere na mira, testa usar só teclado. Tá? Experimenta na hora que estiver programando. Quando um robô é destruído, ele pode dropar peças que são utilizadas para construir um escudo em volta da nave. Que exclui não, né? Que evita, né? Eu acho que não exclui não, acho que evita a perda de uma vida se atingido, tá? Ele não exclui. Excluir seria... Você está tirando realmente a possibilidade do espaço e você está só evitando. Lembrando que provavelmente o escudo também ele é tipo, temporário, ele também tem fragilidade, então você não está realmente excluindo a possibilidade de perder vida quando isso aqui. Então dá um ajuste na escolha do vocabulário aqui, tá? Aqui, ó, como eu disse, ó, o escudo dura por alguns segundos. Então, o que acontece é que ele não exclui, o escudo evita a perda de uma vida enquanto ativo, né? Enquanto ativo. É bom falar que ele vai sumir, né? Então, bom lembrar isso. Caso a nave não seja atingida 3 vezes no mesmo nível, na mesma fase, né? Ela é destruída, tá? Aqui, pessoas, tenta observar também vocabulário. Se você usou a palavra nível para descrever fase, então você está usando nível no documento inteiro, tá?
Se você está usando fase, você está usando fase no documento inteiro. De novo, nível e fase, elas têm aplicações diferentes dentro de jogo. Geralmente a gente usa nível para falar sobre o status do player e fase para onde ele está no jogo. Mas a gente sabe que alguns jogos eles quebram esse parâmetro, ou seja, isso não é uma regra escrita em nenhum lugar, é só um volume comum de coisas. Mas se você está falando que nível é a fase, então nas outras partes do texto, confere para ver se está também. Tá? A mecânica de desvio de tiros aliados com o fato de ter que destruir os inimigos. Pois é, para mim o diferencial maior é que esse jogo é um jogo de. Se você tem sempre que limpar a fase para passar, né? Então ele é esses jogos de maestria aonde a diferença de um player para outro vem de outro lugar. Né? Por exemplo, se todo mundo tem que matar todos os inimigos para passar, então as variáveis que fazem o jogo ser diferente é o drop de itens, ou seja, se eu estou pegando ou não itens, e o tempo que eu estou fazendo essas fases. Então é uma coisa que você pode repensar aqui nos seus diferenciais, porque na minha cabeça o diferencial do novato para o experiente vai ser você contabilizar essas variáveis. Ou seja, na verdade você teria que qualificar o menor uso de itens nesse jogo. Por exemplo, se eu faço o jogo sem perder vida e sem usar nenhum item, então quer dizer que eu sou melhor. E isso já deveria ser um achievement ou algo que você está atiçando o player a fazer. Ou seja, você dá mais pontos. Ou seja, na verdade eu tiraria pontos do player se ele usa upgrade. Eu faria esse diferencial. Ou seja, se você está usando um extra. Se você está usando escudo, então você não vai ganhar tanto ponto quanto um cara que está indo sem usar escudo. Né? Como se eu tivesse tipo um medidor de nível de habilidade, sabe? Um multiplicador, entendeu? Então o multiplicador ele vai reduzindo. Se eu tenho um multiplicador de vezes 8, toda vez que eu uso um upgrade, eu reduzo para vezes 7, vezes 6, vezes 5. Então eu reduziria o multiplicador. Tá? Gente, aqui ó, a fonte não é Google, tá? A fonte não é Google. Isso aqui não é um jogo do Google e não foi a empresa Google que criou. Isso aqui não foi o Google que criou, tá? A fonte não é Google. Tá? Se você usou a ferramenta Google para procurar é uma coisa, mas a fonte é qual é o jogo que tem essa imagem ou qual é o ilustrador que fez essa imagem. Tá? A gente está querendo autoria aqui. Tá? E a mesma coisa vale para essas imagens. Aqui, ó, a inspiração da nave principal, ela já é aqui. Você está usando a mesma informação duas vezes. Tá? Aqui eu quero ver informação de HUD e informação de história. Essa nave, ela pode fazer parte da história? Pode, mas ela é a inspiração de nave principal, ela não é de história. Ela é essa informação. Então, isso aqui, ó, não está rolando, tá? Aqui tem os inimigos. De novo, você não tem aqui a descrição das fontes dessas imagens e é fundamental, tá? Vocês podem achar que não, mas eu vou tirar pontos se vocês não declararem autoria, porque é o tipo de coisa que dá problema na vida de vocês, tá? Se vocês não declararem a autoria das coisas, dá problema para vocês no futuro, então declara a autoria, porque eu não quero ninguém passando raiva por causa de violação de copyright, nem a pau, tá? E mesmo declarando a autoria, às vezes dá problema. Por exemplo, no caso do vídeo que eu citei mais cedo com vocês offline, que para explicar uma coisa para um aluno, eu mostrei um trecho de uma cena de um filme, eu citei o filme, eu dei crédito para a empresa do filme, e eu coloquei link ainda para as informações. E ainda assim, a empresa ainda encheu o saco. Então, dá crédito, por favor, das coisas. Aqui, ó, vocês podem tirar a marcação em amarelo se vocês quiserem, tá? Não precisa deixar elas não, tá? Esse é o jogo da Maria, Neon Rebellion. Aqui a gente tem referência de universo, referência de câmera e referência de HUD. Maria, se você quiser cortar a imagem da HUD e deixar ela maior, ajuda, tá? Em vez de mostrar a imagem inteira,
Você pode mostrar só o pedaço que você está usando. Por exemplo, se você está usando as três coisas de HUD, você está usando só essa, está usando só essa, então faz um crop. Corta e mostra só realmente o que é mais importante. Tá? É... O amarelo é para dar destaque, né? Gente, põe a Maria no rolê do Discord aí, tá? Ó, aqui é um shooter 3D em terceira pessoa. Tá? Lembrando que no primeiro período a gente não está fazendo realmente pessoas, a gente está fazendo naves, veículos e essas coisas. Tá? Então, para ninguém ficar decepcionado porque chegou lá na frente e não tem os bonequinhos. Então, no primeiro período do curso de jogos, a gente trabalha com objetos, nave, veículo, e a gente deixa personagens humanoides para o segundo período. Tá? Aqui sobre o União da República de Oníria, a ilha Tropicália luta por sua independência há anos, tendo conquistado parte dela a duras penas. Né? Isso aqui dá para fazer com mapa, né? Esse lore você conta ele no mapa, se quiser. E mais um capítulo de sua história violenta, um hackeamento em massa fez as máquinas se voltarem contra a população. Como piloto da resistência, Elga deve derrotar os robôs rebeldes e transportar os techs. Pensei que vocês eram os rebeldes, então os rebeldes são os outros. Mas enfim, os robôs rebeldes e transportar os técnicos até a rede central da metrópole, onde poderão recuperar o controle da ilha. Tá, isso aqui tá bem claro, tá bem tranquilo. Aqui, ó, eu tenho uma questão de texto, mas de novo não é um negócio tão grave. O termo da resistência e rebelde, geralmente a gente usa rebelde e resistência no mesmo grupo. Isso é muito comum, né, em literatura, assim, tipo, os rebeldes são aqueles que estão contra o poder maior, né, estão se rebelando com o poder maior, e porque eles, né, vamos pôr assim, resistem contra esse sistema, né, ou seja, essa minoria resiste, eles são geralmente tratados com a palavra resistência, né, ou seja, seria uma espécie de força contida e pequena. Mas aqui, ó, você está falando que os robôs são rebeldes. Eu colocaria os robôs descontrolados ou os robôs hackeados. Eu colocaria o mesmo tipo de informação que remete né, a esse poder maior que está controlando ele, né? Então, assim, você tem que derrotar os robôs hackeados. Seria algo que faria menção mais ao hackeamento lá em cima, né? E eu não usaria a palavra rebelde para os robôs, uma vez que eles foram... você já tem um sistema de rebelião no seu jogo, tá? De novo, isso é só uma ideia. O jogo tem 3 fases, em cada fase deve derrotar o inimigo principal e salvar ao menos um dos 3 técnicos para avançar para a próxima fase. Acho que a gente chegou a discutir um pouco essa ideia, tá bem claro isso aqui. Para resgatar o boss, o jogador precisa ter resgatado pelo menos 3 técnicos, né? Ou seja, a gente tem essa coisa de você ter uma missão, né? E isso está bem tranquilo. Inserção dos inimigos secundários garante pontos que chegando a determinado número só vai dizer um power-up. Aqui, ó, se você quiser colocar o exemplo desse power-up, funciona, tá? Tipo, qual o power-up que você converte quando você tem esses pontos. O jogo termina em derrota se acabar com a vida do player e se nenhum técnico foi resgatado ao final da primeira e segunda fase. Aqui, na verdade, eu pensaria na possibilidade de fazer um loop. Não necessariamente uma derrota, Maria. É tipo, se você, na primeira fase, você não avança, mas se você chegar no final, vamos supor que você tem uma certa quantidade de energia, ou se você tem 3 pontos, ou se você tem 3 vidas, não importa. Ou se você tem né, algum status que possa se manter, talvez tratar como checkpoint mesmo, assim, por exemplo. Se você morrer, se você chegar no final da fase, mas não resgatou ninguém, você voltar para o começo da segunda fase e não para o final da primeira. Então, essa é uma coisa que eu, de novo, é só uma ideia, é só algo a se pensar, tá? E o power-up pode sim, pode ser o escudo, pode ser um tiro mais forte, pode ser os dois, né? É só uma descrição melhor, tá?
E aqui, ó, esse soft lock, né, que a gente chama de soft lock, que é o que eu estou propondo aqui, que você faça essa alteração, por exemplo, na segunda fase, você fica repetindo ela até conseguir resgatar. Esse soft lock ele pode fazer parte do seu diferencial também se você colocar. Então, se você inserir ele pode ser um soft lock. É, e a mecânica de resgate dos técnicos é um diferencial. É, e também eu acho que essa ligação direta da missão com o lore, entendeu? Se você quiser complementar levando para esse lado, para assim, olha, a história depende, né? O avanço da história está diretamente atrelado ao gameplay. Ou seja, para derrotar o inimigo você precisa desse resgate, né? E esse resgate está lidando diretamente com a narrativa do hackeamento. Então, se você quiser fazer um texto bonitinho amarrando essas duas coisas, eu acho que funciona, tá? Aí aqui você tem o modelo de nave, né? Aqui, ó, as fontes bonitinho aqui, ó, com os links, é legal, ó. O nome do autor e o ícone. Olha só, esse aqui tá super completo, ó. Você tem o nome do autor e o link. E é muito bom você ter o nome do autor, porque se você gosta do estilo, você pesquisa mais do estilo, tá? Isso aqui eu achei interessante desse design, Maria, é que os robôs têm umas carinhas. Talvez não dê pra ver, mas o fato de você estar destruindo uns robôs que são super simpáticos e são bonzinhos é super interessante para o lore de hackeamento. Ou seja, se no lore de hackeamento você está destruindo um robô que é simpático, agradável, né? Por exemplo, né, você tem que. Vamos pensar que o jogo fosse com pessoas, né? E aí você tem um monte de pessoas que são pessoas normais, mas elas estão possuídas ou hipnotizadas. E você tem que dar um soco na cara delas para elas acordarem. Ainda é um negócio desagradável de fazer. Mesmo você sabendo que o resultado é positivo, porque você vai estar acordando a pessoa, ainda é uma sensação estranha. Você fala assim, pô, tô batendo um inocente aqui, né? E é um robô, se você conseguir manter esse aspecto simpático do robô que você ataca dominado, é legal. E o robô do mal ele pode ser realmente uma coisa meio aracnídea mesmo. Tá? Então, Vila de Pescador onde começa e está avançando rumo à cidade. Então, aqui a gradação dá para entender bem. Né? Eu não conheço Unsplash. Eu não sei o que é Unsplash. Unsplash é um jogo? O que é Unsplash? Ah, é um site. No site eles não declaram os autores? Será? Aqui, ó, mesma coisa que eu falei sobre a fonte ser o Google. O Unsplash é um site de imagem. Se ele não declara, então ele funciona como stock photos, é meio compreensível mesmo, né? Isso acontece quando a gente usa, por exemplo, stock image, né? O Adobe Stock, por exemplo, é um caso. Né? Às vezes você tem imagem lá, mas porque eles estão vendendo a imagem, eles não declaram os autores. Aí não tem como pegar mesmo, tá? Ou seja, aonde você pegou a imagem não tem descrição de autoria. Isso acontece em bancos de imagem, pessoas. Eu não gostei, o Justice League Heroes eu nunca joguei, interessante. Ajuda, viu, Maria? Ajuda a colocar o link pra. Se você não tem um autor, pelo menos a pessoa sabe, tipo, não tem que ficar zapeando o site pra achar quem que é, né? De novo, a gente só quer fazer um fair play, viu, galera? A gente quer fazer um fair play, ou seja, você quer que todo mundo que fez parte do processo de criação do seu jogo foi citado em algum momento, tá? Então, pra você ter uma ideia, eu estaria até nos créditos do jogo, mas aí já sou eu. Mas enfim, aqui ó, eu vou abrir o do Diogo Faciani, que tem um nome gigante também, ó. 1, 2, 3, 4, são 5 nomes. Tá? Como eu falei mais cedo, se vocês quiserem reduzir. Sem problema, Maria, pode colocar o link, tá ok. Se o Diogo Faciani achar que o nome dele tá comprido, ou se der problema pelo número de caracteres,
Se ele colocar, por exemplo, Diogo Faciane Rios de Castro, ou Diogo Rios de Castro, eu vou entender, tá? Mas aqui, ó, no final do nome do arquivo é número de matrícula, tá? Não esquece disso não. De novo, só se você perceber que tá complicado para. Tem sistema operacional que não lida muito bem com muito caractere, tá, gente? Eu tô falando isso mais porque nem todo sistema operacional lida muito bem com muito caractere. Geralmente o computador da Apple não lida muito bem com muito caractere. Linux e Windows é casa da mãe Joana, então pode tudo. Aqui é o jogo Skyhawk. Aqui, ó, eu tenho as imagens. Eu estou supondo que é câmera, beleza. Aqui é HUD, mesma coisa. Se você quiser dar um crop e deixar só a HUD, ajuda, né? E aqui, ó, quando você chama visual, é o visual que você imagina da história, né? Ou seja, é uma coisa que remete ao enredo. Aqui vocês podem ter umas imagens mais subjetivas se quiser. Em vez de colocar a imagem do jogo, vocês podem colocar, por exemplo, o ET atacando o planeta. Vocês podem ter imagens mais subjetivas aqui da história, tá? Aqui, essa sinopse de todo shooter de arcade, né? Essa sinopse de todos. É... Então, assim, eu elaboraria mais, não muito mais, mas uma coisa mais, tipo assim, um jato, pode ser um jato de água, pode ser um caça, né? Então, talvez especificar qual que é o tipo de veículo que você está chamando de jato, ou talvez, né? Tipo, se o jogo acontece na atmosfera, ou se ele acontece dentro da Terra, ou se existe uma progressão. Talvez dê pra só dar um totó aqui, tá? Mas enfim, é menos importante do que parece. Controle do jato com seu teclado. Q para atirar, W para munição especial e E para desviar, tá? Não é o mais normal que a gente usa para seta. Geralmente para seta a gente usa Z, X e C, mas não é tão ruim assim não, tá? Só comentando que em jogos que usam as setas como direcional, as teclas que a gente usa para atirar geralmente são Z, X e C, tá? Isso é mais comum, tá? Não é uma regra, é só recorrência mesmo, tá? São 3 fases com início e final e um modo sem fim, tá? Isso aqui, ó, do modo sem fim, você vai colocar isso numa prioridade baixa, tá? Ou seja, se não der tempo de implementar um modo sem fim, tudo bem, tá? Porque isso aqui é o que está pedido no nosso edital, né? É... Elas têm meio, né? Início, meio e fim, né? Mas eu vou dar como entendido isso aqui. Cada um das fases posterior é um tipo diferente de munição especial. Na Terra, foguetes guiados. No espaço, um raio laser. Aqui, ó, isso aqui tem o primeiro hack que eu vou pensar que um player gostaria de fazer, né? Se você está numa fase que tem um tiro muito legal, você vai querer levar esse tiro para outro espaço, mas eu entendo. Mas aqui, ó, eu vou fazer em forma de pergunta isso aqui. Cada fase possui um tipo diferente de munição especial. Significa que eu não posso usar foguete guiado em outra fase? Só na fase da Terra? É isso que tá sendo dito aqui. Que o tiro é específico pra fase? Ah, legal, 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 legal. Beleza. Eu vou perguntando enquanto eu leio, gente, mas se tiver explicação pra frente, me ignora, tá? É porque eu tenho que ir lendo desse formato de radialista mesmo. É, Então, todos eles têm tiro limitado. O jogador deve focar em desviar dos ataques enquanto lida com vários inimigos. Terá uma barra de medida que o jato toma dano. O jogador tem 3 jatos. São. Se forem todos unidos, acontece um game over. Aqui. Tá, vamos.
Dá para formatar essa frase um pouquinho melhor, mas não é que tá ruim. É só que, né, tá estranho essa construção. Acontece um game over, né? É, aqui, como você não está escrevendo nada nesse formato, é, eu acho que faria mais sentido você escrever aqui. Quando todos os jatos foram destruídos, o player perde a partida e tem que recomeçar do início, né? Ou seja, você está falando que é um processo de reset mesmo. Sem continue, sem chance, sem nada. Mas é legal talvez escrever mais a consequência mesmo em gameplay do que no jargão do game over. Né? Isso é porque, pela formatação do seu texto, tá? Não é que tá errado, é que pelo jeito que seu jogo está formatado, parece que faz mais sentido você escrever a implicação do game over do que o game over propriamente dito. Inimigos atiram no player com laser à distância, com variação da frequência de tiro de dano. Mas os inimigos não têm ataque de perto. A terceira fase terá um foco de destruir a nave alienígena, que fica fixada no topo da tela e metralha o jogador com a ajuda de minions e spawnam. Spawnam. Vamos evitar, gente, vamos evitar inventar palavra tipo e verbo, por favor. Pensa que isso aqui é um texto que faz parte de um processo mais técnico, então vamos evitar criar esses textos. Tipo assim, o que eu tô falando não usa deletar, mesmo que deletar seja muito usado no nosso vocabulário casual. Vamos usar uma palavra mais tradicional num documento escrito que vai ser avaliado. Então, em vez de spawnar, põe surgem, tá? Minions que surgem de vez em quando, que aparecem de vez em quando, tá? Surgir e aparecer é uma palavra que existe. Spawnar não é um verbo, é uma coisa que a gente faz em português que é genial e que eu adoro, mas que para documento escrito, para entrega, lembra, isso aqui está sendo registrado dentro do processo acadêmico da PUC, então tem outros professores que podem ler isso. Vamos evitar fazer invocar, são invocados. Eu acho que até do jeito que você está descrevendo, surgir funciona também, aparecer funciona, é, é, manifestam, sabe? Tem várias palavras que funcionam, tá? E aqui, ó, os inimigos atiram no player com laser à distância. Eles não atiram de perto? Tipo, eles não têm capacidade de colisão? Então, assim, eu acho que não é só isso que eles fazem, né? Acho que os inimigos, eles atiram com laser e eu imagino que se você colidir com eles dá ruim também, né? Acho que não custa repensar isso aqui. A sensação que dá é que o inimigo ele fica fugindo e atirando. Mas seria um tipo de inimigo. Será que todos os inimigos vão fazer esse esquema? Ele vai ter que ficar fugindo para poder sempre manter a distância e tiro? Então tá um pouco estranho isso também. Fase com inimigos especiais únicos, de diminuição. O diferencial que você citou para mim ali, você não colocou aqui, né? Não entra no caminho de entretenimento. Olha só que sacanagem. Seu jogo, o diferencial do seu jogo é que seu jogo é chato? Seu diferencial? Tipo, cara, não usa isso aqui não, tá? Não usa essa frase desse jeito não. Na verdade, o maior diferencial que seu jogo apresentou é o valor de replay. Isso aqui, nada disso aqui tá interessante. Quando eu comparo com o que você comentou aqui no bate-papo, que é se eu tenho 3 tipos de ataques únicos, mas se eu zerar o jogo, eu posso usar qualquer ataque em qualquer fase. Então quer dizer que esse jogo possui um valor de replay, porque as armas podem ser destrancadas se o jogo for zerado. Então, eu mudaria, honesto, isso aqui para colocar esse aspecto que você citou no bate-papo como diferencial. Você vai ver que vários jogos que eu estou lendo aqui não tem esse valor de replay. Tem outros valores de replay, mas não estão usando esse. Então, se tem vários jogos sendo produzidos esse semestre e o seu tem algo que não tem nos outros, ele é o diferencial. Tá? E pelo amor de Deus, sua história simples que não entra.
Você escreveria assim: o diferencial é a possibilidade de você, após zerar o jogo, utilizar as armas que antes eram exclusivas nas fases, em qualquer uma das fases. É, e isso, se você quiser dourar mais a pílula, você doura do jeito que você quiser, mas seria basicamente esse conceito. Eu tenho 2 minutos. Oh, holy moly. Ó, jato piloto terra que vai enfrentar os aliens é um caça ou um jato? Eu acho que isso aqui a gente chama mais de caça do que de jato, mas confere, tá? É... Porque o jato é o jeito da propulsão. Tem vários aviões a jato. Agora, um avião que tem função de caçar, ele é um caça. Então, eu acho que a palavra mais adequada é caça. Tá? Essa imagem no meu monitor ainda está um pouco escura, mas pode ser meu monitor. Depois eu olho em outro monitor. Eu não estou vendo a declaração dos autores, porque a imagem parece que tem um rodapézinho aqui, mas está muito pequenininho para ler, então essa informação de crédito, se você puder colocar ela aqui no rodapé também, vale a pena, tá? No texto. Tá? E aqui as 3 fases, que é você na Terra, você no espaço e você indo cortar o mal pela raiz, né? Vai lá no planeta alienígena, destruir eles. Isso aqui meio que tá tranquilo, tá? Só rever o crédito das imagens, tem umas que estão sem crédito e tem uns créditos que não estão legíveis, certo? Aqui tem o do Arthur, eu tenho 1 minuto para ler o do Arthur, então vamos rapidinho. Aqui tem 2 de HUD, mas não tem uma de história. Então talvez juntar essas imagens e colocar uma de história. A Última Esperança. Morfeu, o último piloto da frota intergaláctica, persegue a União dos Vilões em busca de vingança pela morte de seus companheiros. Movimentação em mira, o jogador joga pelo WSD, enquanto sua mira é definida pelo cursor do mouse, o qual também será utilizado para tirar. Então, eu já estou pressupondo que é o botão do mouse, mas nem precisa, né? Você pode ter um tiro automático também. Power Up. Aqui, ó, power-ups, 2 pontos, power-ups, não precisa, né? Pode ser power-ups, são dropados. Você pode cortar isso aqui e entrar direto ao assunto, né? Assim como aqui movimentação em mira, você pode tirar esse subtítulo aqui e só colocar o jogador se movimenta pelas teclas. Você não precisa desse subtítulo aqui, né? Não é necessário, tá? Então você tem o escudo, que absorve dano, o coração, que recupera a vida do jogador, o foguete, é um tiro especial causa dano em área, tiro múltiplo, permite, tá? A gente confere em português. Eu não estou fazendo isso durante as aulas, mas é bom porque atrapalha a leitura. Permite que o jogador atire balas. Aqui tá B-alas. Tem que ver se é um espaço ou se é a fonte que você escolheu, tá? Quando troca a fonte, pode acontecer isso aqui, ó, atirar B-alas em várias direções. Aqui, ó, eu sei que você está querendo falar que existem os comandos, né? Seta para cima é um comando. Ou é um ícone, né? Então, seta para cima a gente usa para comando. Então, se você é só um ícone, põe só seta, entendeu? Não põe seta para cima, porque, igual falando seta para cima, a gente já usa muito esse termo como comando. Então põe seta. Nenhum outro ícone é seta, então não vai confundir. São 3 planetas, cada um com 2 tipos de inimigo. Um obstáculo de fase, né? No começo do jogo, o jogador vai escolher uma fase inicial. Segunda será nível médio e a última nível difícil. Aqui, ó. Eu deixaria ainda mais explícito, né? O jogador deverá escolher uma fase inicial, ponto. Independente
de qual fase ele escolher. A primeira sempre será de nível fácil, a segunda, sabe? Eu colocaria um independente da decisão do player da escolha da fase, o nível vai ser definido pelo jogo, tá? Só para deixar mais explícito, tá? E se o player vai escolher o nível de dificuldade também, é bom deixar claro. O jogador perde ao perder toda a sua vida. Você pode falar assim: ao perder toda a sua vida, né, o jogo. Você pode perceber que o jogo termina, né? Então, assim, o jogo termina quando o player perde todas as suas vidas ou quando ele conclui as três fases. São as duas condições de encerramento de jogo. Em um encerramento você está puto, no outro encerramento você está feliz, mas é encerramento. E esse é um jeito de vocês escreverem sobre o loop do jogo, gente. Você pode falar assim: o encerramento do jogo se dá quando? E aí você fala quais são as condições de encerramento do jogo. Que é o encerramento de vitória, né? Que é tipo, fiz tudo que tinha que fazer. E encerramento de derrota, que é quando eu perdi, tá? Então, isso aí acaba o jogo, né? Então, precisa de escolher a ordem das fases, criando uma trajetória das vezes que se joga, né, com um certo limite aqui, mas tudo bem. A gente não precisa jogar a mesma fase em diferentes dificuldades, fase de jogo único, tá? Isso aqui realmente é o diferencial e tá bem certinho mesmo, tá? Aqui eu vi que você melhorou a qualidade da imagem, estava pior que isso. E aqui, ó, você está colocando as fontes, mas uma fonte aqui não apareceu. Então confere por que essa fonte não apareceu. Você tinha que trocar a imagem para poder ter uma imagem com fonte, troca. Mas não coloca imagem sem fonte, não. Tranquilo. Pessoas, eu tenho que encerrar aqui porque deu meu horário, tá? 12h20. E eu tenho outras aulas hoje. Então, obrigado para todo mundo que participou aqui hoje. Não esquece de entregar o trabalho no dia 12. Não esquece de conferir os critérios de novo, tá? Dá um double check antes de enviar seu arquivo. Lembrando que eu vou fechar no dia 13, a pasta está fechada, tá? No dia 13 não tem como postar mais o trabalho. Eu vou estar encerrando aqui, tá? Eu vi aqui também que o Pedro Henrique subiu o trabalho dele às 2h20. O nosso trabalho, a nossa aula encerra 12h20, então isso aqui foi bem em cima. Eu vou só bater o olho rapidinho, tá? Hell Shooter. Eu acho que eu cheguei a ler isso aqui, é dos doces. Tá. Esse aqui, ó, que você está colocando muitas imagens. Aqui tem um Star Wars embaixo. Isso aqui é fonte? Será que você não tinha que estar junto disso aqui? Então, isso aqui são as fontes. Então, Pinterest não é fonte. Pinterest é igual ao Google, tá, gente? Não é fonte, não. Ele não é um stock photos. Isso aqui é fonte. Eu não sei se isso aqui é fonte, isso aqui é fonte, isso aqui é um jogo. Será? Pois é, aqui como está começando pela fonte, fonte geralmente é a última coisa que a gente coloca. Talvez você declarar que a fonte entendeu? Fonte, dois pontos. Para eu saber que esse badge screen é fonte, né? E isso aqui Star Wars sempre, esse texto tá solto, ele tá diferente de todo o resto, né? Aqui, tá vendo? Aqui suas fontes estão embaixo. E é o site, tipo, não é o autor, então tá um pouco estranho sua declaração de fonte. Talvez colocar o link para a imagem, tá? Lembra que você pode empurrar um pouquinho as margens do texto e da imagem, tá? Você pode subir as imagens um pouquinho aqui se precisar. Não tem problema você colar as margens, não. Se estiver faltando espaço. Mas eu não vou poder ver tudo, tá, Pedro? Porque deu horário e eu tenho outra aula, tá? Mas dá uma conferida nessas formatações. E pessoas, um bom final de semana para vocês.
Muito obrigado aí pela aula, né? A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai começar já a correr atrás de build, hein? Vai preparando que semana que vem a gente já vai começar a correr atrás dos executáveis de jogo.